Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é Yumi Nishida e Em Busca da Felicidade. Esse é o Pode Ter Paciência. Oi, meus lindos. Eu de novo. Hoje eu trouxe mais um podcast, atrasado de preferência, né? Hoje eu vou contar uma história e eu espero que faça sentido pra você. Em abril de 2019, eu postei um vídeo no Nijiru Parade, que é meu outro canal. Eu postei um vídeo que falava sobre uma porta. Essa porta no vazio, ela estava sempre lá na minha frente, na minha mente. Essa porta era o que me separava daquilo que eu queria ou precisava. Ela era o obstáculo que impedia que minha vida desse certo. Essa porta podia ser a falta de dinheiro, a falta de oportunidade, o azar de estar no lugar errado na hora errada, a falta de tempo ou a minha própria incapacidade. Tudo que, por mais que eu me esforçasse, essa porta nunca me permitiria conseguir alcançar o que está do outro lado. Era impossível. Eu acreditei tanto que era incapaz e que de nada adiantaria meu esforço e tentativa, que naquela sexta-feira, depois de esperar por meses para poder participar daquela seleção de alunos que viriam a participar de um programa de iniciação à docência, ainda recebendo uma bolsa na universidade em que eu estudava, e naquela sexta-feira eu coloquei isso na cabeça e eu só não fui. Pois bem, teria uma prova e depois ainda uma entrevista. Seria apenas uma vaga. E se eu já não estava indo lá tão bem nos estudos por ter de estar trabalhando entre 8 a 12 horas diárias, enquanto que todos os meus colegas podiam estudar em casa ou na faculdade nesse tempo, então, se eu já não estava bem normalmente, imagina eu concorrer lá com, sei lá, chutando uns 40 alunos, não sei se é pouco, né? Não sei se é 400, não sei se é muito, para conseguirem essa bolsa, para poder entrar no programa. Bom, eu não tinha muito o que fazer. Eu escolhi ficar em casa então, trabalhando mais, porque do que adiantaria eu ir até lá, perder o dia todo sabendo que eu não daria resultado algum, sendo que tinha pedidos para entregar para os clientes, e se eu fosse, eu iria atrasar mais um dia de trabalho. Então, eu realmente não fui. Na semana seguinte, na aula de cálculo à noite, minha colega, que era uma das responsáveis, dessa seleção, que acompanhou ela me perguntou: "Oi, Yumi, por que você não foi na seleção? Eu fiquei te esperando." E eu respondi que, assim, não teria chance mesmo. De nada ia adiantar eu perder tempo. Minha vida é assim. Eu tento, e de nada adianta. É sempre assim. Eu sei que me desanimei justo nessa semana, por vários motivos, e isso acabou tirando meu ânimo pra ir. E ela me respondeu de volta. Algo que eu nunca vou me esquecer. Mas, Yumi, só foram 4 alunos. Só foram 4 alunos dessa vez. E pelo que eu conheço de você, sobre sua afinidade com o tema e as entrevistas que foram feitas, você tinha real chance de passar, grandes chances de verdade. Ela queria me esganar, eu queria me esganar. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, de verdade. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu sempre costumo ser aquela pessoa teimosa que bate de frente com as poucas chances e tenta mesmo assim. Tenta 1, 2 ou 3 vezes. Tenta por 1, 2 ou 3 anos e mesmo sem sucesso dá um jeito de continuar fazendo alguma coisa pra continuar. Mas dessa vez, por realmente ter acreditado na bendita porta, na minha incapacidade, nos fatores externos que sempre estão lá pra me impedir, eu acreditei nisso. E agora eu nunca vou saber se teria dado certo ou não. Eu sei que essa oportunidade ela poderia ter mudado a minha vida naquele momento. E hoje eu poderia estar em um rumo diferente.
Essa bolsa, ela possibilitaria que eu trabalhasse muito menos, por representar metade da minha renda mensal, praticamente. E ainda poderia estudar durante o dia, porque o programa ele exigia uma participação de uma tarde e uma manhã por semana. Eu poderia estudar, o programa tinha tudo a ver com a minha área de interesse acadêmico, além de, no final das contas, ser uma baita experiência, né? Ia ser perfeito, mesmo que temporariamente, porque o programa foi encerrado depois de um tempo por conta de corte de gastos do governo. Mas mesmo assim, eu poderia não ter reprovado nas matérias que eu reprovei e poderia ter sido muito mais motivada a continuar nesse curso. São nessas horas que a asa da borboleta bate, né? E o rumo de nossas vidas é alterado sem nem mesmo a gente perceber. Enfim, nesse dia eu aprendi uma lição muito importante. Eu aprendi que aquela porta não tinha nenhuma tranca. Eu poderia tentar abrir e atravessar. Aquela porta era só uma porta no vazio. Eu poderia dar a volta pela porta, porque nada me garante que ali teria uma parede. Quem supôs que ali tinha uma parede? Quem supôs que a porta estava trancada? Eu aprendi também que essa porta era uma porta que eu mesma desenhei numa folha de papel, ou na minha mente. Eu poderia simplesmente não acreditar numa porta fictícia que eu mesma criei. Meus lindos, com isso, eu espero do fundo do meu coração que você consiga parar de criar muros e portas, né? Ou que você consiga perceber eles e consiga alcançar aquilo que procura do outro lado. Porque assim, nessa história ainda tem uma coisinha que me incomoda. Eu não posso acabar essa história nesse ponto só e dizer: viveram felizes para sempre, aprenderam então crianças. Porque a vida não é fácil assim, né? Nem sempre 4 alunos vão participar de uma seleção importante. Voltemos a acreditar, a considerar que realmente 40 alunos ou mais estavam concorrendo, o que era a minha suposição inicial. O que me levou a acreditar então que eu não era capaz. O que dessa vez me levou a realmente acreditar que meu esforço não serviria de nada. Naquele momento, era a minha rotina da forma que ela era e que me incapacitava de estudar corretamente e que não me tornava competitivo o suficiente para com os meus colegas. Meu raciocínio ele estava correto, minhas chances de sucesso eram mínimas e coincidentemente eu acabei jogando uma baita oportunidade fora ao saber que houveram pouquíssimas pessoas participando, mas foi somente coincidência. O que eu poderia ter feito de diferente na época se era uma questão externa e que não dependia de mim? Os boletos chegavam o tempo todo e eu precisava trabalhar. Ao invés de focar nos problemas só, né, e tentar me virar com eles da forma que estava, se até aquele momento aquela rotina não estava certa, eu deveria focar em bolar outra forma de gerar essa mesma renda, no caso, focar na origem do problema, não em me virar com o problema. Eu sei que na época, as minhas tentativas disso era... Eu tentei vários empregos por mais de 2 anos, quase 3 anos, e eu não conseguia uma bendita entrevista. Mas tantas habilidades que eu tenho, sabe? Eu poderia pensar e testar outras formas de trabalho que me remunerariam da mesma forma em menos tempo. Naquela época mal passava na minha cabeça a possibilidade de mudar os meus padrões habituais para alcançar o que eu precisava e gostaria. O que eu quero dizer é, se você realmente acredita nos obstáculos da sua vida, sendo eles reais ou não, a questão é, seguindo os mesmos padrões da forma que você tem vivido, você vai conseguir alcançar as coisas que você deseja e se tornar a pessoa que você gostaria de ser? Se a resposta é sim, então maravilha, você deveria ter mais confiança de você mesmo, só isso. Porque seus passos vão te trazer resultados, você percebendo ou não, de alguma forma ou outra. E se a resposta foi não, então tá na hora, né? Na verdade, já passou mais do que da hora de fazer algo diferente. Se até agora, fazendo as mesmas coisas todos os dias que você sempre fez, em todos esses anos, se não tá dando certo, então tá na hora
de mudar, de ter hábitos diferentes, mudanças na forma de pensar, agir e enxergar o mundo. Basicamente isso. Nosso podcast fica aqui por hoje então, pessoal. Eu só queria compartilhar essa história com vocês, porque com ela eu aprendi muito. E no final das contas, se fez sentido pra você, se por acaso você tem algo pra compartilhar, lembre-se dos comentários, eles estão sempre abertos. Eu gostaria muito de trocar experiências aqui, é pra isso que eu tô aqui. Se quiser mandar um áudio, um feedback pra gente discutir, seja em vídeo, né? O meio de contato fica sempre na descrição. Não precisa só compartilhar coisas concordando com o que eu falei. Você pode discordar também. Eu estou sempre abertas a outras formas de visão, de ver as coisas. Até semana que vem, então, se der tudo certo, tá, pessoal? Obrigada.